Olá pessoal da Opção Play, hoje a gente conversa com a integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, aqui em Goiás, Regina de Faria. Seja muito bem-vinda à Opção Play, Regina. O CAU agradece o espaço, né? Estamos nos sentindo muito honrados de estar aqui trazendo notícias do CAU. Regina, o tema de hoje é uma carta aberta, né, que o CAU Nacional está entregando aí aos candidatos. Fala mais um pouquinho desse manifesto aos candidatos que concorrem nas eleições deste ano. Então, houve um seminário nacional de políticas urbanas, tendo em vista a busca de cidades mais humanas e justas. E é nesse seminário que foi um trabalho desenvolvido pelo CAU e pelo IAB Nacional, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, né? Congregou mais de 300 pessoas, não só arquitetos, tinha geógrafos, profissionais da área de advocacia e também antropólogos, estudantes. E lá nós tivemos várias falas de profissionais de várias especificidades dentro da área da arquitetura e urbanismo e planejamento urbano, tendo em vista a fazer uma agenda sobre a questão do direito à cidade, né? Então questionando o que é necessário na atual conjuntura para que a gente possa sair dessa crise urbana, né? Que é sentido por todos nós. E aí, após esse evento de 2 dias, saiu um manifesto, que foi essa carta endereçada aos candidatos à presidência da República e também ao nível dos governos de estado, né, os governadores, candidatos a governadores e das assembleias, né, tanto distritais como as assembleias de cada estado. É possível, em linhas gerais, resumir o que essa carta traz de mais importante? Sim, olha só, na realidade a carta ela foi dividida em 3 pilares principais. A base da carta é o estabelecimento de que as cidades pedem socorro. O Brasil ele tem uma série de avanços institucionais. Quer dizer, a partir da Constituinte, logo em 2000, nós tivemos o Estatuto da Cidade, que avançou no estabelecimento de leis e normas, né, para poder ter uma cidade mais justa, buscando realmente vencer as desigualdades. E depois disso, a gente já teve uma série de outras leis, tanto na esfera ambiental como na esfera urbana, que avançou-se muito, né? Em relação às questões hoje de desigualdades dentro da cidade. Só que o que a gente observa, que apesar disso, as leis não estão sendo cumpridas, elas até são citadas nos planos diretores, que são, digamos, as leis, os instrumentos de ordenamento do espaço urbano, mas elas não estão sendo efetivamente utilizadas como instrumento para trazer a justiça social, né, que é o que se busca, né, dentro do solo urbano, para diminuir a desigualdade. Só um exemplo claro, vou dar um exemplo. Nós temos instrumentos que possibilitam, por exemplo, utilizar imposto progressivo para áreas vagas ou para os lotes vazios, como a gente coloca, né? Que são os lotes urbanizados, ou então as áreas vagas, para forçar a ocupar a cidade, diminuir o valor da terra e ocupar a cidade com a população de menor poder aquisitivo. Goiânia já ensaiou e não conseguiu fazer isso nesses anos todos, e pouquíssimos municípios no país conseguiram avançar nesse quesito. Então, por aí a gente observa, e que é um dos maiores problemas, a expansão urbana e a questão da maioria da população com menor poder aquisitivo morar distante, em locais que não tem equipamentos urbanos nem infraestrutura, ficando refém de um transporte coletivo de péssima qualidade, né? E que quanto mais longe, mais difícil fica o acesso. Então tudo isso poderia já estar sendo desenvolvido e não está. Em virtude disso é que a gente coloca que é importante
técnicos nós temos, leis nós temos, mas nós não temos a vontade política de alterar essa situação. Então, a base do documento foi a partir desse diagnóstico. E a partir daí, então, se propõe, primeiro, que os governantes passam a ter um compromisso. Mesmo porque nós já sabemos que, na realidade, a maioria dos compromissos é com quem financia a campanha. E é por isso que aí depois não se faz uma política urbana adequada para resolver os problemas. Porque basicamente resolve os problemas tanto de quem financiou, dos empreiteiros, né, ou então das concessionárias que também, como concessionárias de transporte coletivo, ou então concessionárias de limpeza urbana, né, que acabam determinando a prioridade de investimento. Trazendo aqui para Goiás, para a questão da expansão urbana, o que pode ser mencionado pela senhora em relação a esse manifesto, né? Em relação a Goiás, Goiânia e região metropolitana, o que você acha que pode ser trazido para cá? Então, a questão da expansão urbana, ela é a base exatamente quando se coloca o primeiro item, um projeto nacional baseado na territorialização das políticas. Por quê? Como foi um manifesto aberto e nacional, então a gente sabe que nós somos um país com diversidades muito grandes entre cada área, cada estado e cada município, né? Então, quer dizer, esse documento ele traz linhas gerais, mas basicamente, inclusive colocando que a prioridade é que cada estado e cada município faça o seu planejamento. Obviamente, existem linhas gerais, como, por exemplo, a retomada de um Conselho Nacional de Política Urbana, que já existiu e nós perdemos ao longo desses últimos anos, né? A retomada de um fundo de financiamento, né, urbano, que também já existiu e perdemos. Então, tudo isso é importante, mas que cada estado e cada município faça o seu trabalho, porque eles são diversos, né? Então, os municípios têm diversidade. Mas a questão da expansão urbana, você tocou num ponto que é comum, exatamente por isso. Porque essa delimitação de onde é a área urbana, onde você pode parcelar e edificar, ele é exatamente o filé mignon, por exemplo, da especulação imobiliária, não é? Então, quer dizer, existem muitos interesses exatamente nessa vertente. Agora, o plano diretor de Goiânia, que está para ser encaminhado, ele traz um avanço nesse quesito, porque ele não expande, ele só corrige a expansão urbana. Então, mas por quê? Que é uma questão que tem que ser colocada e que está colocado nesse trabalho. A necessidade de se criar sistemas de planejamento locais, com profissionais permanentes, ou seja, concursados, e que possam dar continuidade no processo de planejamento, que ele não fique restrito às administrações, que transcenda a administração. E aqui em Goiânia a gente já vive essa realidade, mesmo porque foram os próprios profissionais que fizeram o plano diretor, não foi contratado uma consultoria. Então, eles reconheceram muitos dos problemas, e esse, inclusive, foi um dos que já, na proposta, quando foi encaminhada, ela já vai como a manutenção do perímetro como Estado, perímetro urbano. Esse manifesto aqui em Goiás já foi entregue, né, a alguns candidatos. Como que foi isso? E como que os candidatos ao governo podem ajudar e podem contribuir com material de campanha com essa carta? Então, nós tivemos em um debate onde tinham todos os candidatos, e não conseguimos falar com todos, mas pelo menos com 4 a gente conseguiu entregar pessoalmente o documento, né? O presidente do CAU estava presente, e assim, explicamos assim, em síntese o que era a intenção, e comentamos, inclusive, que no debate que a gente presenciou, eles
não tinham falado nada acerca das questões urbanas. Então a gente observa que a maioria das pessoas acham que educação, saúde, segurança são os problemas principais, mas elas não conseguem associar que a questão urbana é intrínseca a todos esses problemas. Então, se você tem um ordenamento do espaço que realmente não permita lotes vagos, você não vai ter a questão da dengue ou mesmo de lixos, né, e doenças, elas vão ser realmente muito mais equacionadas. E se você tem, por exemplo, equipamentos próximos da comunidade, e para isso precisaria realmente de um ordenamento de espaço muito mais, não tão rarefeito como é hoje, que o espaço urbano ele é de baixíssima densidade, e aí as prefeituras, os municípios geralmente não têm caixa suficiente para fornecer a infraestrutura, água, esgoto, né, saneamento, lixo, coleta de lixo, e o próprio transporte ele fica escasso e ruim, né? E ao mesmo tempo de equipamentos comunitários como escola, creche, posto de saúde, né? Tudo isso encarece muito, então existe uma carência muito grande desses equipamentos. Tudo isso é saúde pública. E na maioria das vezes não existe a consciência, né? E por isso a gente não vê tratando muito sobre essas questões. De mobilidade talvez sim, porque é uma questão que afeta no dia a dia todas as pessoas, né? Então, muita gente fala às vezes dos corredores como solução, né? O BRTs. Isso influencia não só na mobilidade urbana, né? É muito mais do que isso, a senhora estava falando. Sim, a mobilidade urbana é sentida pelas pessoas no dia a dia, quer dizer, existe realmente uma reclamação geral, porque é o dia a dia das pessoas, é o tempo que se gasta para você transpor determinado espaço, né? E quanto mais disperso for, digamos, a cidade, mais isso vai ser complicado, porque esse custo vai ser elevado e distribuído para toda a população. Não só para a pessoa que mora na periferia, mas para toda a população. Então, por isso é que a gente observa que temos que avançar muito. E para isso tem que haver a consciência do político de que é necessário você realmente ter um sistema de planejamento que ele é executado através de profissionais de diversas áreas, coordenado por um arquiteto urbanista, né? E que ele teria que ser, tecnicamente, buscar as alternativas de cada município, e o que o documento propõe muito é a questão da democratização das discussões das políticas públicas sobre as questões urbanas. O próprio Estatuto da Cidade já prevê audiências públicas, mas o que a gente observa ao longo desses últimos 17 anos é que existem, porque é obrigatório, mas só para validar as exigências da lei. E basicamente a população não participa, quer dizer, a população, digamos, que mora, justamente essa que a grande maioria que mora na periferia, porque geralmente as audiências são localizadas em áreas centrais, né? E não existe, às vezes, nem a possibilidade da pessoa se deslocar. Então, isso tem que ser alterado para efetivar realmente uma participação, né? E isso alterando essa questão da governança, que seja uma governança local, porque hoje mais da metade dos municípios no país, dos 5.570 municípios, mais da metade não tem uma estrutura de técnicos nas prefeituras, na gestão municipal, né? Então, quer dizer, e para isso, o governo federal e os estados têm que entrar dando apoio, viabilizando uma alteração dessas questões, né, que são essenciais, porque qualquer cidade, seja uma cidade de 5.000, 6.000, 7.000 habitantes, tem seus problemas. E às vezes, por exemplo, como Teresópolis, que tem questões ambientais muito preponderantes para toda a região metropolitana,
Então, quer dizer, isso tem que realmente ser feito e ser acompanhado, esse sistema de planejamento. Regina, a pessoa que quiser ter acesso a essa carta, esse manifesto na íntegra, pode acessar ao site do CAL Goiás, CAL BR. Nós temos o documento todo, né, esse manifesto. E o que eu acho que é importante, que a gente tem observado, que temos discutido isso muito no CAL, a necessidade de mostrar à população o que é o planejamento urbano, de que forma que ele interfere na sua qualidade de vida, né? E que é a base de tudo aquilo que são as expectativas e ansiedades da população, está contido nas decisões que são feitas, na maioria das vezes, sem nenhuma participação, né? E, no entanto, essa população tem que realmente ter essa compreensão para procurar se engajar, né? E, ao mesmo tempo, buscar participar, né? E, ao mesmo tempo, se a decisão é política, a gente sabe, se a população tem consciência, ela cobra. Né? E é onde vem a mudança. Então, a decisão política, para ela ser revertida, para realmente, como um dos itens também, cumprir o pressuposto da Agenda 2030 que a ONU estabelece das cidades sustentáveis. Então, são cidades mais dignas, mais humanas e sustentáveis. E não é só no aspecto, por exemplo, do meio ambiente, mas no aspecto de combate à pobreza, né, de favorecer realmente a evolução através do trabalho. Quer dizer, o ambiente urbano ele está vinculado às questões também da necessidade de incremento da renda familiar, né? Então, tudo isso são pressupostos muito mais amplos e que tem a ver com todos nós. Então, essa é a intenção, que realmente se amplie esse conhecimento para que as pessoas possam participar mais efetivamente e poder exatamente não só cobrar, como fiscalizar também as decisões que são tomadas, na maioria das vezes, sem a participação efetiva, às vezes até dos técnicos, né? Tá certo. Regina, muito obrigado pela participação aqui no Opção Play, seja muito bem-vinda. Eu agradeço tremendamente, sabe, o espaço, né, excelente para a gente poder divulgar.